As incríveis histórias de um navio fantasma. Em 1932, Hollywood apresentava ao mundo mais um espetáculo, a 10ª Olimpíada da Era Moderna. Os protagonistas, atletas de 37 países que lutavam pelo lugar mais alto do pódio. Para pisar nos Estados Unidos, a delegação brasileira viajou de navio por quase um mês. Não ganhamos nenhuma medalha, mas para o New York Times, nossa viagem superou qualquer outra narrativa de expedições olímpicas. Em 1928, o Brasil, em grande crise financeira, não participou das Olimpíadas. Mas, 4 anos depois, a crise era ainda maior. Só que desta vez íamos mandar atleta a qualquer custo. A solução? Encher um navio de café e vender nos Estados Unidos. A Associação de Exportadores de Café deu 55 mil sacas e fez só um pedido: que os atletas aproveitassem qualquer oportunidade para falar de um único assunto: café. Nossa promissora delegação era composta por dezenas de atletas. Isso sem contar com toda sorte de turista que aproveitava a carona rumo à terra do cinema. A euforia era tanta que os jornais chamavam o Itaquissê pelos nomes mais elogiosos. Até Getúlio Vargas apareceu para tirar uma casquinha. Ele fez questão de registrar no seu diário pessoal: compareço a bordo do Itaçucê, que leva a nossa representação às Olimpíadas de Los Angeles. Sou recebido festivamente. Apesar de ter errado o nome do navio, Getúlio já adivinhava o clima a bordo. Prepare-se, Beck. Vamos para a América. No navio, tinha diversão e assunto de sobra. Para Pandiá Pires, um dos jornalistas a bordo, o Itaquissê fornecia episódios para todos os escritores do mundo. Segundo ele, se Victor Hugo estivesse vivo, teria munição para 50 volumes. Como Pandiá Pires não era Victor Hugo, lançou apenas um: Memórias de um Navio Fantasma. Um livro raro, quase tão fantasma como o próprio navio. No Itaquissê, o auge da alegria aconteceria ao atravessar a linha do Equador. Para batizar os que nunca tinham feito essa travessia, teve gente que se fantasiou de Netuno e outros seres do mar. Naquela espécie de carnaval, nem as damas escaparam do batizado. Mas no dia seguinte houve quem reclamasse. Não tinha visto a tal da linha do Equador. Diante de tanta diversão, nossos atletas não sofriam de tédio. O problema deles era outro. Aquela agitação fazia com que os passageiros dessem comida aos peixes. 1/3 do navio não segurou o primeiro jantar a bordo e teve gente que passou os primeiros dias não querendo ver comida nem pintada de ouro. Aí, por falar em ouro, outro problema era treinar a bordo. Enquanto uns iam perdendo a forma, outros iam ganhando formas até demais. O pessoal do atletismo resolveu correr no convés. Já a turma da natação e do polo aquático teve que improvisar uma piscina. Não dava nem para dar 3 braçadas. E durante a primeira parada em Trinidad e Tobago, os atletas, doidos para pisar em terra firme, foram forçados a ficar no navio esperando os dirigentes voltarem do reconhecimento do território. Depois de algumas horas, a revolta. Os atletas resolveram desembarcar por conta própria. Apenas para descobrir que seus chefes, na verdade, estavam só fazendo turismo. Para Silvio de Magalhães Padilha, recordista sul-americano dos 110 e 400 metros com barreiras, quando o assunto era esporte, a nave da alegria estava mais para a Torre de Babel.
O Brasil viajava com uma delegação acéfala e os treinadores aprendiam mesmo era fazer farra. A insatisfação dos atletas com os cartolas quase virou briga. E a coisa toda só ficou mais calma quando ficou séria. Em 32, estourava em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que exigia a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição. A briga era seríssima. E por falar em briga, o Itaquissê tinha se transformado em navio de guerra. Antes de sair do Brasil, instalaram alguns canhões na sua lateral. É que para atravessar o Canal do Panamá, só os navios de guerra não pagavam pedágio. Dizem que a ideia foi de Getúlio. Isso até podia ter dado certo, não fosse por um detalhe. Nenhum navio de guerra traz escrito na lateral: Delegação do Brasil à 10ª Olimpíada. Depois de muitas horas de diplomacia, não teve jeito. Liberaram o navio, mas não o pedágio. E assim, o primeiro navio de passageiros do Brasil atravessou o Canal do Panamá. Agora a viagem entrava nos eixos. A cidade de Balboa, uma concessão americana, iria receber bem nossos atletas. Até os campeões locais estariam disponíveis para competir com os brasileiros. E o otimismo só aumentava. Domingos Puglisi, dono do recorde sul-americano dos 400 metros rasos, venceu Bedford, o campeão da América Central. E no salto com vara, Lúcio de Castro conseguiu saltar 4 metros e 12 centímetros. Foi sua melhor performance até então. E ainda diziam que Lúcio teria saltado 4 metros e 27. Pandiá Pires um dia escreveu que não se compra entrada na história. Entra-se nela de um salto. Se Lúcio repetisse aquele feito nas Olimpíadas, ele ganharia o bronze. Depois de 27 dias de navio, faltando 8 para as Olimpíadas, os brasileiros chegaram em Los Angeles. O time sul-americano num clima alegre para o Clássico Mundial dos Esportes. A excitação era tão grande que, de acordo com os americanos, nossa equipe festiva fez questão de cantar o hino nacional. O teu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor. Vai gol, não pega mulata, mulata quero teu amor. Nossos atletas queriam mais era sair bem na fita. Afinal, o registro do desembarque ia passar no cinema com som e tudo. E se pra gente era uma novidade filme falado, cantado então, nem se fala. Tudo graças ao astro Raul Julián, um brasileiro de sucesso em Hollywood. Mais do que isso, o nosso vencedor. When orchids bloom in the moonlight. Como um bom patrício, Julián usou de seu prestígio internacional e convenceu a Fox a filmar os brasileiros chegando em Los Angeles. A alegria, no entanto, durou pouco. Na hora de desembarcar, os brasileiros descobriram que tinham que pagar $1 por cabeça. Isso, somado aos custos de alimentação, transporte e hospedagem, que eram muito maiores do que o planejado. No fim, os dirigentes decidiram que só desembarcaria quem tinha chance de medalha, ou quem pudesse se bancar. O resto seguiria para São Francisco junto com o café e, após algumas vendas programadas, voltaria para Los Angeles só às vésperas das Olimpíadas. News on the march! Já penetramos no Pacífico quando tivemos notícias de que sobreviera uma revolução aqui. A deficiência de informações deixou-nos apreensivos. Decidimos economizar tanto quanto possível. Não houve, em absoluto, imprevisão. Estava tudo calculado, tudo previsto. Surgiram, entretanto, coisas que não podíamos esperar. E daí certas desorganizações.
Entraram com o pé esquerdo, e isso veio provar-me que o Brasil tem um cancro que rói todas as suas organizações. A falta de absoluta disciplina. Eu nunca vi, e talvez eu nunca mais veja, semelhante anarquia. Os atletas foram abandonados completamente. Maria Lenk é a única que procuramos acomodar de acordo com a nossa responsabilidade, tratando-se de uma moça solteira. Maria Lenk, a única atleta feminina no Itaquicê, tinha 17 anos e era a primeira sul-americana a participar de uma Olimpíada. Mas, para Orlando Silva, chefe da nossa delegação, sua importância foi muito além das piscinas. Como vários dos brasileiros a bordo, Orlando não falava inglês e Maria Lenk decidiu ajudá-lo. Eles foram até um banco para que Orlando trocasse seu dinheiro por dólares. O funcionário do banco entendia bem o inglês da Maria Lenk. O que ele não entendia era que diabo de moeda era aquela. R$1000, mas que dinheiro é este? É a moeda corrente no Brasil. Brasil? Onde fica? Seria na África? O Brasil está em revolução. E o dólar passou a valer R$11.000 ao invés de 3. Com a moeda completamente desvalorizada, só alguns atletas puderam se hospedar na Vila Olímpica, a primeira de todos os tempos com casas para os esportistas. Uma baita de uma vila. Tinha até cinema para os atletas verem suas vitórias ou derrotas. Mas, para nossos atletas, esse cinema não valia tanto assim, não. Afinal, eles estavam pertinho de Hollywood e tinham um astro como guia. Raul Julián mostrou a cidade, os estúdios da Fox, além das festas com os astros. Ele promoveu ainda a exibição de um filme inédito que dedicou aos brasileiros, fazendo todos chorarem. Belinha, adeus. Seja muito feliz. Good luck. Mas Raul Julián não era o único brasileiro envolvido com cinema por ali. Turval Bellini, da equipe de remo, encarnaria o protagonista de Ganga Bruta, clássico do cinema brasileiro. Nos Estados Unidos também não era muito diferente. Os atletas viravam estrelas. Johnny Weissmuller, que já tinha 5 medalhas de ouro na natação, se tornou Tarzan, o homem macaco. Já os nossos heróis ainda eram heróis em potencial. Mas a esperança é a última que morre. Apenas posso dizer, se um dos nossos atletas conseguir um 3º lugar, proponho que se substitua a estátua do Cristo Redentor pelo do herói. No dia 30 de julho, tinham início as Olimpíadas de Los Angeles. Muitos recordes iam sendo batidos dia após dia. Os Estados Unidos dominavam o placar geral. Já o Brasil... Estou bem e tenho grande esperança nos nossos atletas. Nossos melhores atletas competiram, mas foram poucos os que chegaram a uma final. Os brasileiros no seu 3º treino aqui em Los Angeles, essa maravilhosa cidade, enviam um sincero abraço aos patrícios. Alguns, vendo que a coisa não ia dar samba, acabaram desistindo. What's the matter with you? Why don't you start? Well, after all, why should I do all this running? Nossa equipe de tiro só tinha uma pistola. Quando o atirador pegava a arma do colega anterior, ela ainda estava quente. Mas o pior não foi isso. Afrânio Costa, o único medalhista olímpico a bordo do Itaquicê e capitão da equipe de tiro, seguiu para São Francisco em respeito aos companheiros. Assim, na hora da inscrição, sobrou apenas o tenente Ferraz, que permaneceu em Los Angeles por conta própria. Por razões até hoje não bem esclarecidas,
Ferraz deixou de fora um integrante. E era justamente o nosso único medalhista olímpico. Mesmo quem conseguiu se inscrever não estava com o futuro garantido. As equipes de revezamento 4x100 e 4x400 metros simplesmente não apareceram. Uns porque não tinham sido avisados, outros porque não estavam treinados, outros porque não tinham almoçado. Com tudo isso, sobrou o time de polo aquático como a grande esperança brasileira. Éramos campeões sul-americanos e no treino no Panamá, tínhamos batido a equipe local por 20-0. Estávamos confiantes. Saudando nossos patrícios que ficaram longe de nós, o time do waterpolo do Brasil espera, treinando com afinco, fazer boa figura. Em 1932, boa figura não foi exatamente o que fizemos. Na primeira partida, a derrota para os donos da casa por 6-1 não abalou o nosso otimismo. Afinal, não contávamos com Carlos Castelo Branco. E na segunda partida, ele fez 2 gols, o que não impediu que a Alemanha nos vencesse por 7-3. Carlos sentiu-se injustiçado. O árbitro húngaro, um bonachão, tinha expulsado 4 jogadores brasileiros durante a partida e ainda tinha anulado um gol do nosso capitão. Diante dessa situação, Carlos não teve dúvida. Ele e mais 2 jogadores saíram da piscina e foram bater no juiz. Foi a maior confusão. Até Raul Julián teve que se intrometer. Os atletas húngaros correram para socorrer o juiz, e eu, como torcida brasileiro, vendo que os meus estavam sós, fui obrigado a meter-me na briga, distribuindo alguns cascudos em perfeito estilo. O Comitê Olímpico chamou a turma. Eu servi de intérprete no inquérito, e ficou resolvida a desclassificação do time brasileiro. Avisei-os bastante de que cascudos aqui causam muito má impressão. Não ouviram e, afinal, obrigaram-me a apanhar também para defendê-los. E a punição foi além. Com a confusão, o time de polo aquático do Brasil foi impedido de participar de competições internacionais durante 20 anos. Nosso time tinha se transformado na vergonha de uma nação. O Brasil tinha ido longe demais e transformado o riso em idioma universal. Well, my man, which way to the Los Angeles Olympic Stadium? You mean the Los Angeles Stadium at Los Angeles? Approximately. Well, that's in Los Angeles. About 470 miles that way. Aqui fica São Francisco. Um dia depois do desembarque em Los Angeles, o Itaquissé chegou a São Francisco. A bordo, 55 mil sacas de café e um monte de atleta com a esperança de voltar a tempo para participar das Olimpíadas. No Brasil, ninguém entendia o que estava acontecendo. E teve gente que tinha certeza que nossos atletas estavam em São Francisco apenas para fazer turismo. Turismo ou não, a verdade é que se o Itaquissé falasse, contaria coisas impublicáveis, a ponto de ganhar o apelido de Cabaré Flutuante. Além de café, o navio levava litros e litros de uma mercadoria rara nos Estados Unidos, a cachaça. O que em tempos do regime duro da lei seca era um doce convite a quebrar as regras. Mas no Itaquissé, ninguém precisava se preocupar com a lei. Afinal, o navio era considerado território estrangeiro. E depois de umas tantas de terra estrangeira, o navio mais parecia era a terra de ninguém. Passada a bebedeira, era a hora de voltar para Los Angeles. O combinado era o Itaquissé retornar antes de começarem as Olimpíadas. Porém, no dia da partida, ela não aconteceu.
E no dia seguinte, também não. O Itaquissé não tinha pago os impostos devidos e estava prestes a ser penhorado. We swear that we will take part in the Olympic Games in loyal competition, respecting the... Apesar de tanto esforço, nossos patrícios viam sua participação olímpica ir por água abaixo. Vendo que o navio não ia partir tão cedo, os atletas chegaram à inevitável conclusão: teriam que dar seus pulos. A distância entre São Francisco e Los Angeles é de 730 quilômetros. É quase como ir de São Paulo ao Rio e depois voltar. Em 32, essa viagem levava bem mais que 12 horas. E teve atleta que encarou essa jornada. Esse foi Adalberto Cardoso. Adalberto era um corredor de longas distâncias. Ele era marinheiro e tinha seguido a bordo até São Francisco. Faltava apenas um dia para a sua prova, a corrida dos 10.000 metros. Aflito, Adalberto descobriu que o comandante do navio tinha comprado um carro a preço de banana e ia partir com outros oficiais. Era a última esperança do nosso corredor. Voyage, voyage. Era noite, e o único jeito de chegar a tempo da prova de Adalberto era fazer a viagem de uma vez só, sem descanso. Mas, para aumentar o desespero, os brasileiros tiveram que parar 5 vezes para consertar panes no motor do carro. Às 5 horas da madrugada, o carro quebrou de vez. O local era bastante inusitado. Eles estavam bem em frente à mansão de William Hearst, o magnata americano que inspirou o cidadão Kane de Orson Welles. De carro quebrado em plena Xanadu, a poucas horas da prova de Adalberto, os brasileiros não tinham outra opção. Agora era a hora de ser criativo. Voyage, voyage. Como que por encanto, Adalberto chegou no estádio olímpico disposto a correr. Faltavam 10 minutos para a prova começar. Todos se surpreenderam. Adalberto tinha fome, tinha sono, estava exausto. Há quem diga que também estava descalço. Ele caiu 3 vezes durante a prova e ainda assim não desistiu. O locutor do estádio narrava sua história para todos com entusiasmo. Dizia que ele era um Iron Man, um homem de ferro. Adalberto podia não entender o que o locutor dizia, mas compreendia o público que o ovacionava. Mesmo longe de vencer, Adalberto perseguia a ideia de terminar a prova. Voyage, voyage. No fim, quem ganhou a corrida foi o polonês Janusz Kozosinski. Embora estivesse 2 ou 3 voltas atrás, Adalberto conseguiu concluir o percurso. Nesse registro vemos que tem mesmo um homem correndo descalço. Mas, na verdade, é o mexicano J.M. Rodrigues. Adalberto é o número 33, o penúltimo colocado. Logo em seguida, ele ficaria tão para trás que todas as câmeras o esqueceriam. Não se compra entrada na história. Para nossa delegação, participar das Olimpíadas foi um salto excepcional. Mas, como em Hollywood, apenas os vencedores ganham o papel de protagonista. A todos os outros resta, no máximo, o de mero figurante. Talvez por isso essa grande aventura tenha permanecido quase esquecida. À deriva como um navio fantasma. Ao final da nossa jornada, a única carga que o Itaquissé transportava era a desilusão dos brasileiros. Segundo Pandiá Pires, foi triste.
Mas foi cômico. No fim das contas, uma coisa estava garantida. A estátua do Cristo Redentor, construída apenas 1 ano antes, não correria o risco de ser substituída. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.